Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa aula do curso de Física Numérica com Python, aula 6. Lembrando que esse curso é baseado no livro Elementary Mechanics Using Python. Os autores originalmente fizeram uma versão desse livro para MATLAB e depois traduziram para Python, porque a linguagem se tornou popular. E é mais ou menos o conteúdo desse livro que a gente está seguindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é forças em uma dimensão. Vamos conversar sobre a definição de força e estruturar o problema. Estruturação de problemas para resolver situações que envolvem problemas de física envolvendo forças. Eu vou dar alguns exemplos, parte do que a gente viu na aula passada. Então, forças em uma dimensão, certo? A noção intuitiva de força nós já temos assim do dia a dia, né? Se você pegar um elástico, por exemplo, e pedir para você segura de um lado do elástico e pede para uma pessoa segurar do outro lado, quando você puxa e estica o elástico, você sente uma força que tende a causar um movimento na sua mão. E isso acontece mesmo que não sejam duas pessoas puxando o elástico, mas você pode, por exemplo, amarrar uma ponta do elástico na parede ou em algum objeto, ou então substituir o elástico por uma mola ou um bastão, e os efeitos vão ser todos parecidos aí. Essa coisa que apareceu, essa coisa que a gente sente na nossa mão quando faz essa força, é a força que está relacionada com o movimento, certo? Ela tem uma certa relação com o movimento. Mas não só o movimento, você pode também ter força, mesmo em situações em que não existe movimento, quando o corpo continua parado. E aí, nessa situação, a força pode não ter nenhum efeito visível, mas ela também pode causar alteração da energia do objeto. Então, força está relacionada com potencial criação de movimento, mas também com modificação da energia do corpo, do nosso sistema que a gente está estudando. A definição de força, não vou dar uma definição formal agora, ela vai aparecer mais na prática, a gente vai relacionar força com movimento daqui a pouco. Mas aí, bom, tem uma conversa aí bonita no livro explicando que existem na natureza essencialmente três forças fundamentais, que são a força gravitacional, a força eletromagnética, que aparece nos campos elétricos e magnéticos, e duas formas de força nuclear, chamada força nuclear forte e força nuclear fraca, que tem a ver com a estabilidade do núcleo atômico e com as interações entre partículas subatômicas. Mas para o nosso dia a dia não é conveniente pensar nas forças com essa divisão, porque a gente não vai encontrar todas elas dessa maneira, tipicamente. Nós, no dia a dia, vamos encontrar principalmente forças de contato e força gravitacional. Então, nós vamos dividir as forças em dois grandes grupos, que vão ser assim: forças de contato são aquelas que aparecem quando você tem dois objetos se tocando. E aí, na verdade, a origem dessas forças geralmente é eletromagnética, ou então tem a ver com um fenômeno de mecânica quântica, que é a repulsão de partículas que estão no mesmo estado quântico, mas que para a gente funciona como se fosse uma força eletromagnética que só acontece em muito curto alcance. E tem também um outro grupo de forças que a gente vai usar na nossa divisão, que são as forças de longo alcance, que tem a ver com forças que atuam a distâncias consideráveis aí. Por exemplo, a força gravitacional e a força elétrica ou a força magnética, elas atuam quando você tem a causa da força, mesmo numa distância grande do objeto que está recebendo. Então, tem dois desenhos aqui mostrando uma situação interessante, duas situações aí. Uma pessoa puxando aqui você pode sentir a força quando você puxa um elástico, ou então uma mola. Tem outra figura lá no livro também, que é você empurrando um bastãozinho, você sente a ação da força de contato nesse bastão. Nesse caso aqui, essa força tende a causar um movimento. Quando você estica a mola ou o elástico, você nota que ele tende a se deformar um pouco. No caso do bastão, você não vê essa deformação, ela existe, mas é muito pequena, microscópica. E você tem situações também que pode haver força mesmo sem haver movimento. Por exemplo, se você tiver um livro apoiado em cima de uma mesa, existe uma força de atração da Terra ao livro,
E a gente chama força-peso, né? Existe o peso do livro, que eu posso supor que está aplicado num ponto, e existe uma força de reação da mesa que impede que o livro caia e vá na direção do centro da Terra. Então, a soma dessas forças aqui é zero, mas existe essas forças, elas estão presentes, mesmo que não haja movimento nessa situação. E também, se você aplicar uma força lateral aqui, tentando arrastar o livro sobre a mesa, pode ser que para forças muito pequenas você não veja esse movimento aparecer, porque no contato aqui do livro com a superfície rugosa da mesa, se a gente fizer um zoom e analisar microscopicamente o que acontece, ocorreram pequenas deformações causadas aí por essas forças de contato, que acabam causando uma força de atrito. Tem uma espécie de colagem que gera uma força de atrito que impede o movimento do livro, se opõe ao movimento do livro, certo? Então, tem um certo valor crítico aqui da força que você precisa aplicar para ver que esse movimento acontece. Muito bem. Então, para resolvermos os nossos problemas de física, é conveniente a gente seguir uma certa receitinha, um certo algoritmo aqui que vai ajudar a gente a formular corretamente a dinâmica do problema, certo? Então, esse algoritmo, basicamente, é o que a gente quer fazer, uma montagem do chamado diagrama de corpo livre. O importante, a motivação de fazer isso é o seguinte: a gente quer colocar todas as forças, a gente precisa levar em consideração todas as forças atuando sobre o objeto que a gente quer considerar. Se você não levar em conta todas as forças, pode ser que tenha algumas delas que causem uma alteração aí no estado de movimento, e isso vai fazer com que o seu modelo não seja uma representação suficientemente realista da situação que a gente quer analisar. Então, as regrinhas, os passos que o livro recomenda são mais ou menos isso aqui. Eu fiz um resumo. Essa lista pode mudar um pouquinho, mas é mais ou menos isso aqui. Primeira coisa, nós temos que dividir o problema em um sistema e um ambiente, certo? O sistema geralmente é um corpo ou alguns corpos dos quais a gente quer analisar o movimento. E o ambiente é tudo aquilo que você não quer levar em conta no sistema particular que você está interessado em estudar, tudo aquilo que está fora do seu sistema. Aí essa divisão é importante porque o ambiente ele pode afetar a situação de movimento. Existem forças que vêm do ambiente para o seu sistema e elas vão ser responsáveis por esse movimento. Então é importante identificar todas as forças e lembrar da seguinte regra: todas as forças têm que ter uma causa identificável, certo? Pode haver forças internas também dentro do próprio sistema, mas como a gente vai ver no futuro próximo, essas forças internas elas não vão ser responsáveis aí pelo movimento do centro de massa do objeto. Então é importante identificar quais são as forças que vêm do ambiente externo, quais são as forças externas que estão atuando sobre o nosso sistema, porque essas é que vão ser responsáveis pelo estado de movimento que o sistema vai adquirir e pela dinâmica, que é o modelo que a gente quer construir daquela situação. Então, uma vez que você tenha decidido aí quem é o seu sistema e quem é o ambiente, aí nós vamos fazer uma figura, vamos desenhar uma figura do objeto e tudo que está em contato com ele. O que está em contato são as coisas externas, é o mundo externo. Nós vamos desenhar os pontos de contato e colocar essas forças de contato atuando sobre o objeto. Nós vamos querer uma representação matemática desse modelo, então nós vamos dar nomes e símbolos para todas essas forças de contato. E também para as forças de longo alcance. Depois de fazer as forças de contato, a gente vai verificar aí a existência ou não de forças de longo alcance e colocar essas forças representadas atuando sobre o nosso sistema. Então, feito isso, definido quem é o sistema, quem é o ambiente e quais são as forças, que forças são de contato, que forças são de longo alcance, a gente vai complementar o nosso desenho colocando aí setinhas que são vetores, certo? Uma seta vai representar um vetor força e essa seta a gente vai tentar desenhar a seta começando no ponto onde a força atua. Isso é importante porque em algumas situações, quando a gente for estudar corpos rígidos, corpos estendidos, a posição da força pode ter um efeito sobre o estado do movimento, ela pode causar uma rotação, o ponto de aplicação da força. Por enquanto, ficando em movimento em uma dimensão, para
corpos pontuais, né, um centro de massa de um corpo que a gente pode tratar como uma partícula. Então, a direção da seta é suficiente para indicar a direção em que o movimento vai acontecer. E aí nós vamos tentar também indicar corretamente, ou aproximadamente, o tamanho da força, certo? Esses tamanhos variam, mas você pode tentar fazer uma seta de tamanho diferente quando você achar que a força é grande, e uma seta pequena quando você achar que a força é pequena, e assim por diante. Uma coisa importante é o seguinte: antes de resolver o problema, a gente não sabe necessariamente qual é a direção, qual é o sentido da força numa dada direção. Eu posso não saber. E aí eu posso escolher uma direção para a seta arbitrariamente, e se no ato aí do cálculo, durante a resposta, a gente achar que aquela força tem um valor negativo, significa que a seta da gente está apontando na direção oposta à direção verdadeira da força, mas aí é melhor você não mexer mais na direção da seta e lembrar que o valor negativo significa que a seta está apontando na direção oposta à força negativa naquela direção que você especificou, certo? Senão isso pode causar confusão. Você pode começar com a notação e depois mudar e se perder, se atrapalhar no caminho. Finalmente, uma vez que você tenha identificado todas as forças aí atuando sobre o sistema e desenhado e identificado essas forças, a gente vai desenhar os eixos do sistema de coordenadas. Indicar, por exemplo, quem é a direção X, quem é a direção Y. E quando você faz essa escolha dos eixos, automaticamente você desenha uma setinha lá dizendo a direção do eixo, e essa seta vai indicar a direção do sentido positivo naquela coordenada que você está usando. Esse sentido é importante porque se você não levar em conta o sentido corretamente, vai obter um sinal trocado, e o sinal trocado, numa soma, provavelmente vai dar um resultado errado, e você pode ter uma resposta errada se não prestar atenção nesses detalhes. Ok, assim ficou muito abstrato, a discussão é complicada de seguir, mas eu acho que vocês já enfrentaram esse tipo de situação antes, só que agora a gente está sistematizando. Vamos ver como é que se aplica isso na prática. Como é que eu faço um diagrama aqui de construção, uma construção de um diagrama de corpo livre? Então, vamos pensar num problema como, por exemplo, aquela esfera, aquela bola de tênis que a gente analisou há umas 2 aulas atrás. Tem uma bola de tênis caindo, então, se ela estiver livre, durante a queda livre, ela está interagindo aí com o sistema. Eu podia fazer um diagrama de corpo livre só da bola, interagindo com o sistema ao redor dela, e o sistema, para mim, o sistema de interesse é a bola, certo? Só que existe o ambiente ao redor dela, e o ambiente vai incluir o ar, que gera algumas forças sobre a bola, e a terra, que gera o campo gravitacional, uma força de longo alcance, que é responsável pela aceleração da bola. Se eu quiser um modelo mais detalhado, para levar em conta, por exemplo, quando a bola interage com o chão, aí a gente pode considerar que o chão também é parte do mundo externo e ele vai exercer uma força sobre a bola. Então, aqui está progressivamente uma indicação aí dos pontos de interesse nessa situação que a bola está interagindo com o chão. Aqui na letra C, por exemplo, a gente começou a desenhar os vetores de força das diversas forças que o nosso modelo aí diz que essa bola recebe ao interagir com o sistema. Essa força G aqui é a força peso, que é causada pela atração gravitacional, uma força de longo alcance da bola interagindo com a Terra, certo? A Terra atrai a bola para baixo com a força G. Quando a bola está em contato com o chão, vai ter uma força N aqui, uma força de contato pelo toque. Essa força N é chamada força normal, que é sempre normal à superfície de contato, ortogonal à superfície. Tem também uma força B aqui que ele desenhou, pequenininha. Essa força B representa a flutuação, é o impulso de flutuação, porque o ar é um fluido, e essa força aí vem da interação entre o ar e a bola. É como se fosse quando você mede uma bola num líquido, certo? Num fluido qualquer, existe uma força de impulso de flutuação. Então, como a bola está imersa na atmosfera, ela tem uma forçazinha de impulso para cima. Mas essa força de impulso, se a gente fizer os cálculos, vai notar que ela é muito pequena, é desprezível, a gente não precisa levar em conta. Vamos fazer a conta para ter certeza. E tem outra força que a gente levou em conta também, essa verde aqui, FD, é a força de arrasto, que é causada pelo movimento da bola no fluido, certo? Se a bola tiver velocidade, estiver se movendo no fluido, esse fluido causa uma espécie de força de atrito que impede, se opõe ao movimento. Então, se a bola estiver descendo aqui, vai ter uma força de impulso FD para cima.
Pronto. E uma vez que eu tenha escolhido aqui as forças, é bom colocar também quem é a direção X. Então tem uma setinha aqui, ó, apontando qual é a direção X e qual é a direção positiva do X. No caso, a origem, o zero está aqui embaixo e o X é positivo apontando para cima. Se eu tivesse uma situação diferente, se a bola estivesse batendo num plano inclinado, por exemplo, as forças teriam esses ângulos aqui, seriam um desenho diferente, e eu posso escolher a direção X de maneira mais arbitrária, eu posso deixar o X vertical para cima, por exemplo, mas pode não ser a escolha mais conveniente, vai depender do problema. Por exemplo, se fosse uma caixa escorregando pelo plano inclinado, talvez eu fosse preferir colocar o X ao longo da direção do plano, se eu sei que o movimento é nessa direção, certo? É mais conveniente colocar os seus eixos aí de coordenadas na direção do movimento. Como a bola está quicando aqui, essa direção não é muito clara, eu poderia colocar ortogonal à superfície ou deixar vertical para cima para simplificar algumas partes do problema. Se ela tiver em queda vertical aqui, eu posso deixar o X para cima. Beleza? Então é isso aí. Aprendemos mais ou menos como é que se faz esse diagrama de corpo livre. Vamos voltar a falar sobre isso no futuro. Ok. Agora, por que a gente está fazendo isso? Por que essas forças são importantes? Bom, como eu mencionei para você, essas forças são vetores. Vetor significa que é uma quantidade matemática caracterizada por ter direção, sentido e uma magnitude. Miguel está perguntando por que é corpo livre. É corpo livre porque eu estou desenhando a partícula, o meu sistema lá, a bola, no caso, eu estou desenhando como se fosse uma partícula sozinha. Estou desenhando ela isolada, como se fosse isolada do resto do universo, mas não é isolada de verdade, porque eu estou desenhando as forças que o meio ambiente causa nela. Aí, tradicionalmente, a gente chama de diagrama de corpo livre, porque eu estou desenhando como se fosse só a bola. Apesar de que nesse desenho anterior aqui, tinha o desenho do chão também, né? Aqui o chão está desenhado. Mas o meu sistema vai ser só a bola. Então, quando eu estou fazendo esse desenho aqui das setas, considere que essas forças todas estão atuando só sobre a esfera. Eu não estou levando em conta o movimento do chão. O chão pode estar se movendo também, mas eu não estou levando em conta. O meu diagrama de corpo livre vai ser só a bola de tênis. Ok, então, forças são vetores, certo? Vetor, na verdade, tem um significado matemático um pouco mais profundo, tem uma definição mais precisa, que vem lá de álgebra linear. Esses vetores são vetores no sentido algébrico também, tem operações matemáticas definidas. Mas, para a gente, como nós vamos tratar, por enquanto, de problemas em uma dimensão, eu posso até tratar as forças como valores escalares, só importa a magnitude e o sentido, dado que as forças vão ser sempre ao longo de uma certa direção, que a gente vai chamar de x, por enquanto. Ok, agora, por que essas forças são importantes? Como é que elas vão determinar o movimento do nosso sistema? Bom, quem percebeu isso inicialmente foi Newton, lá naquela obra famosa, eu acho que eu já citei aqui, os princípios matemáticos, princípios da filosofia natural, princípios matemáticos da filosofia natural, né? Que é a obra famosa do Newton. Lá ele enunciou 3 leis aí fundamentais que são a base da dinâmica. E, além disso, ele aplicou essas leis em alguns problemas de dinâmica para descrever como era possível explicar matematicamente alguns problemas importantes de física da época, como, por exemplo, o movimento dos corpos celestes, causado pela atração gravitacional. Aí o resumo aqui das 3 leis são essas que estão listadas aqui, mas, na verdade, dessas 3 leis, a segunda lei é a mais fundamental, é a mais importante, que é sempre verdadeira, certo? Por exemplo, observe que a primeira lei diz que a velocidade não muda se a resultante das forças é nula. A resultante das forças é a soma das forças, e se você somar todas as forças, essa soma dá a força líquida resultante. Mas, ora, a segunda lei está dizendo que a variação da quantidade de movimento, que depende aqui da velocidade, é igual à força resultante. Ora, se a força resultante é nula, essa quantidade de movimento não varia. Então, quer dizer que a velocidade é constante. Ou seja, a primeira lei, num certo sentido, é um caso particular da segunda lei. Certo? Ela está incluída na segunda. E a terceira lei diz que cada ação corresponde a uma reação oposta na mesma direção e de sentido contrário.
ela é interessante também, é muito útil, mas tem algumas situações que ela não vale se você tiver alguns tipos de força não central, que atua lateralmente no espaço. Essa terceira lei de Newton não é tão geral, tão universal quanto a segunda. A segunda é que é a boa, é a mais importante, tá bom? E a segunda é esse enunciado aqui. Na verdade, a forma original dela é que a força líquida é igual à taxa de variação da quantidade de movimento P, onde esse P é igual a mv. Mas, na maioria dos problemas que a gente vai tratar, a massa vai ser constante, e aí, se eu considerar a derivada aqui do P com a massa constante, a massa sai da derivada, eu posso tirar em evidência, isso vai ficar dA dt, aliás, dV dt, que é a derivada da velocidade, e a derivada da velocidade é a aceleração. Então, a força líquida vai ser igual a massa vezes a aceleração. Essa é a forma que é mais famosa da segunda lei de Newton. Não é a mais geral, porque a gente pode ter problemas em que a massa varia, mas é boa o suficiente para muitos problemas, tá bom? A mudança da massa pode afetar o nosso cálculo aí do problema. O que importa, a verdadeira forma da lei é essa aqui, dP/dt, certo? Se a massa varia, o produto massa vezes a aceleração que é igual à força líquida, e aí essa forma aqui tem que ser usada com cautela. Se a massa varia, ela não vale. Não é essa a equação. Beleza. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar nessas leis de Newton aí desde o ensino médio. A gente está revendo aqui a segunda lei, que é a mais importante, principalmente nessa fórmula aqui, que é a mais geral. Em geral, também, bom, na maioria dos problemas que a gente vai tratar, a massa vai ser constante, a não ser que você tenha um foguete ou um trem que está sendo carregado ou descarregando massa enquanto anda, aí a massa vai ser constante. Vamos em frente. Vamos aplicar agora. É isso, essa equação aqui é que vai dar a equação diferencial que representa a dinâmica para a gente. Então, o nosso problema agora é o seguinte: nós queremos aplicar a segunda lei de Newton para encontrar o movimento dos objetos. Mas para poder fazer isso, eu já sei qual é a equação diferencial, é que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, mas eu tenho que saber como é que se calcula essa soma das forças. E aí, cada fenômeno, cada tipo de interação do objeto com o ambiente vai dar origem a uma força diferente, dependendo do modelo aí, de qual é a interação que ela está sofrendo. Então, o primeiro exemplo aqui de um modelo de força que acontece no sistema é a força gravitacional, é a força de atração causada pela gravidade, certo? Que numa escala planetária, assim, para objetos que estão isolados no espaço, a grande distância de outros objetos, se você tiver dois corpos e a única força predominante aí entre eles for a força gravitacional, a gente consegue observar essa atração, essa força aqui vai ser uma força do tipo atrativa, na direção da posição relativa entre as duas massas, e o módulo da força vai ser proporcional a esse número aqui na frente, que é uma constante que ele chamou aqui de gama, vezes o produto das massas dos dois corpos dividido pelo... Aqui vai ficar o quadrado da distância, porque esse R aqui dá um módulo de R em cima, né? E aqui embaixo tem R3, aí vai ficar módulo de R ao cubo vezes R aqui, cancela com esse R aqui, aí vai dar um R2 embaixo, tá bom? Esse R é a distância entre o ponto A e o ponto B, a posição relativa do ponto A com respeito ao ponto B. Então essa é uma força que vai ser sempre de atração do objeto B para o objeto A, quando M é a massa do objeto B e M grande é a massa do objeto A ou vice-versa. Tanto faz. Essa é a forma que a gente pode usar, por exemplo, para calcular órbitas de planetas, de satélites, ou então da Estação Espacial Internacional ao redor da Terra, ou dos planetas ao redor do Sol, por exemplo. Mas, para a maioria dos problemas que a gente vai tratar no dia a dia, você vai encontrar situações aqui, na superfície da Terra, onde o raio a distância do objeto até o centro da Terra é aproximadamente constante, a não ser que a sua altitude aí variasse de milhares de metros. A massa da Terra também vai ser uma constante, então essa força aqui vai depender essencialmente apenas da massa do objeto e das outras constantes que apareceram. Aí, nesse caso, a gente tem uma forma simplificada, eu posso pegar esses termos aqui, ó, M
M fica de fora, é a massa do objeto que está sofrendo a força. Gama, M grande e R2. Gama é uma constante universal. M é a massa da Terra, R é o raio da Terra na posição em que o objeto está. Então, isso aqui dá uma constante que é o que vai resultar na aceleração gravitacional, certo? A aceleração dos corpos em queda livre aí na Terra. Tá? Essa força G aqui é a força-peso, que vai ser mg direcionada na direção vertical para baixo. Se o meu y for para cima, esse menos aqui significa, menos j significa y para baixo. Aí está aqui feito o cálculo. O Miguel está dizendo o G da Terra é gama mr2, é isso mesmo. E varia com o R, certo? Varia com a massa também. Se você for para outro planeta, vai ter um G diferente. Aqui eu coloquei alguns valores numéricos, pesquisei lá no Google. O gama, que é a constante chamada constante gravitacional, é esse número aqui, que em unidades do SI vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Ou seja, é um número muito pequeno, indicando que você precisa de massas muito grandes para ter uma força considerável aí. Digamos que eu boto massas da ordem de 1 unidade, ou seja, 1 quilo, e o R aqui da ordem de 1 metro. Então, uma bola de boliche, mais ou menos, que pesa 1 quilo, 2 quilos, e outra bola de boliche na faixa de 1 quilo, a uma distância de 1 metro, vamos ter uma força entre elas de 10 a menos 11 newtons, mais ou menos. E é uma força muito pequena. Muito pequena. Mal dá para medir. É preciso uma balança especial, muito sensível, para poder medir essa força. Agora, já se eu pegar uma massa grande, como a da Terra aqui, ó, que é 5,9 vezes 10 a 24 quilos, aí esse 24 quilos aqui vai competir com 10 a 11, vai depender do raio ao quadrado, que fica aqui embaixo também. O raio da Terra não é constante, porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é um esferoide oblato, é meio achatada nos polos. Então, o raio varia entre 6.357 quilômetros quando você está nos polos e 6.378 perto do Equador. Em média, para latitudes consideráveis, aí vai ser 6.371 quilômetros. Aí, se a gente jogar nesses cálculos aqui, fizer a conta, o valor da aceleração da gravidade vai ser de aproximadamente 9,82 metros por segundo ao quadrado. Mas ele varia dependendo da latitude e da altitude, por exemplo. A altitude vai alterar o R. Aqui em João Pessoa, depende da densidade local da Terra também. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem uma medida indicando 9,78. Então, a gravidade aqui é relativamente pequena. No Brasil inteiro, é um pouquinho menor do que o valor que você obteria aqui da conta do G diretamente. Vai dar 9,80, na verdade 9,78. Aí, de brincadeira, eu fiz esse mesmo cálculo aqui para alguns outros corpos celestes. Por exemplo, se a gente pegar as medidas aí da massa da Lua e do raio da Lua, a aceleração gravitacional lá vai ser 1,62 metros por segundo ao quadrado. É mais ou menos um sexto da aceleração gravitacional na Terra. Quer dizer que uma pessoa que pesa 60 quilogramas força aqui na Terra, na Lua pesaria aproximadamente 10 quilogramas. Então você consegue levantar ela com o braço. Em Marte, essa aceleração da gravidade é 3,77 metros por segundo ao quadrado. Então, em Marte é mais ou menos um pouco mais do que o dobro da aceleração da Lua, mas é menos da metade do peso que você teria na Terra, por exemplo. Então, se você der um pulo em Marte, você vai pular uma altura pelo menos 2 vezes maior. Certo? Ok, só de curiosidade. A gente pode usar essa fórmula aqui para fazer cálculo de dinâmica celeste. Ou então usar o cálculo da força-peso, como, por exemplo, no caso da queda livre da bolinha de tênis. Miguel está dizendo que quer ir para lá. Para onde? Para Marte? Eu não quero não, porque eu tenho medo, Miguel. Eu acho que é muito perigoso. Eu acharia interessante a viagem, mas eu tenho medo, eu não vou não. Eu acho que tem muita chance, muitas oportunidades para você morrer numa viagem dessa. Prefiro ficar por aqui mesmo. Ok. Outro modelo de força.
A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu falei sobre forças de viscosidade da atmosfera. É uma espécie de força de atrito quando você tem um objeto se movendo num fluido. Pode ser água, pode ser ar, por exemplo. Aí tem uma versão mais geral dessa força do fluido, que pode ser calculada com uma certa teoria aí de dinâmica de fluidos. Mas no final das contas, a gente vai chegar em dois modelos, dependendo se você está num regime de baixas velocidades ou altas velocidades, que estão ilustrados aqui nessas figurinhas, certo? Então, aqui na figura A, você tem uma esfera se movendo num fluido numa velocidade relativamente baixa, de maneira que o fluido escoa ao redor da esfera no que se chama de escoamento laminar. Quer dizer que o fluido anda aqui como se fossem lâminas contínuas de fluido se apertando ao redor da esfera. Isso gera uma força contrária ao movimento, com um certo valor aqui. Se você aumentar um pouco a velocidade, chegar no regime de alta velocidade, a esfera está se movendo para cá, por exemplo, então vai acontecer um fenômeno chamado turbulência. O escoamento do fluido vai sair desse regime laminar e vai formar vórtices no interior do fluido. Significa torvelinhos aqui, certo? O fluido vai ficar girando depois de entrar em contato com a esfera e a força muda por causa disso. Então, no regime de baixas velocidades, essa força aqui, que é chamada força viscosa, ela tem a forma menos kV sobre V, ou seja, é uma constante K, kV, e é proporcional à velocidade, certo? Ou seja, a força aumenta de maneira proporcional à velocidade e é sempre oposta à velocidade, onde essa velocidade aqui é a velocidade de deslocamento do objeto com respeito ao fluido. Essa constante K, ela pode ser deduzida aí com a teoria de dinâmica de fluidos. Acho que a primeira pessoa que deduziu essa lei aqui se chamava Stokes. Então, essa é chamada lei de Stokes. Para uma esfera se movendo no fluido, o valor da constante K vai ser 6π eta vezes R, onde R é o raio da esfera, e esse eta é uma propriedade do material, do fluido, onde está havendo o movimento, que vale, por exemplo, 1,82 vezes 10 a menos 5 em unidades no SI, se esse fluido for o ar. E se for água, aí o eta vale 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, é quase 100 vezes maior, certo? A viscosidade da água é 100 vezes maior do que a viscosidade do ar. Quase 200 vezes maior. Ok, esse é o regime de baixas velocidades. Se a velocidade for alta e você tiver um pouco de turbulência, aí vale essa outra fórmula aqui que diz que a força é proporcional ao quadrado da velocidade. De novo, ela é sempre oposta à direção da velocidade. Isso é meio difícil de indicar aqui com o sinal, porque eu tenho o eixo X, mas não tenho o eixo V, né? Mas eu poderia, por exemplo, utilizar alguma forma como a gente utilizou uma fórmula que bota o sinal da velocidade aqui para fazer esse sinal ser sempre na direção certa. O sinal da força ser na direção certa. Ela é sempre oposta à velocidade. Quer dizer, se a velocidade for positiva, a força é negativa. Se a velocidade é negativa, a força é positiva. E essa constante D aqui, ela também pode ser calculada. O cálculo não é tão simples quanto o da lei de Stokes, mas ele é aproximadamente igual a 12 vezes a densidade, acho que a densidade do fluido, multiplicada por R ao quadrado, onde R é o raio da esfera, certo? Então isso vai dar esse coeficiente D aqui, que é proporcional é a constante de proporcionalidade entre a força e o quadrado da velocidade. Pronto. Com esses dois modelos aqui, a gente só precisa saber quando é que você muda do regime de baixa velocidade para alta velocidade. Isso vai ter a ver com um númerozinho que depende aí do fluido e etc. Vai determinar qual é a velocidade que faz a transição de um regime para outro. Mas isso foge ao escopo aqui do nosso programa. Tem uma explicação mais detalhada sobre isso no livro, tem um modelo mais geral que contém essas duas fórmulas no livro. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar lá. A gente vai escolher uma dessas forças, tentar ver se ela bate com o nosso modelo aí para as velocidades alcançadas. E se não for bom, a gente tenta mudar ou utilizar um modelo mais geral, se for necessário. Miguel colocou uma fórmula aqui. Essa fórmula é para quê, Miguel? 0,5C ρ V ao quadrado vezes A.
para um objeto com formato não circular, depende da seção de choque. Ok. Isso aqui é para uma esfera, essa forma aqui é para uma esfera. Se for um objeto diferente, vai depender da área, da seção transversal aqui do objeto. Bom, temos aí nossos modelos para força de atrito quando o objeto estiver se movendo no fluido, certo? A gente usou, inclusive, eu fiz uma demonstraçãozinha na aula passada, onde a gente usou essa fórmula, primeiro, viu que ela não dava um resultado muito bom, depois mudamos para essa, e aí o resultado ficou muito bom. Outra força também que a gente já conversou, mas vale a pena repetir aqui, são as forças que têm origem aí numa mola, certo? Na verdade, não é só mola, é um modelo mais geral, mas eu posso pensar numa mola para ilustrar o problema. Essa chamada lei de Hooke. O Hooke era um contemporâneo do Newton, eles trabalhavam no mesmo grupo lá da universidade. Tinha rivalidade entre eles, né? Diz a lenda que o Hooke, quando encontrou essa fórmula aqui, ele escreveu a frase em latim que significava essa lei e depois embaralhou as letras para ninguém copiar a fórmula antes dele, começar a fazer os trabalhos antes dele. Mas o que é que essa equação está dizendo para a gente? Que a força que uma mola exerce quando ela está em contato com um objeto vai ser proporcional a essa coordenada x aqui. É uma constante k vezes o x. Ela é oposta ao valor desse x, onde esse x é o deslocamento, que a gente chama de extensão da mola, com respeito ao ponto de equilíbrio onde a força vale zero. E colocando dessa maneira é interessante porque ela vai indicar que a força muda de sinal dependendo se você está esticando a mola ou comprimindo, certo? O que importa é que o sinal negativo vai dar o sinal correto da direção da força. Ela se opõe à variação do comprimento, que a gente chama de elongação da mola. A força é sempre oposta à elongação ou compressão da mola. Se você estica a mola, ela faz uma força tentando voltar para a posição de equilíbrio. Se você comprime a mola, ela faz a força tentando voltar novamente para a posição de equilíbrio, ou seja, a força fica ao contrário. Aqui tem um gráfico, por exemplo, uma medida de uma força que foi medida para um certo alongamento aqui, ΔL, para uma mola no laboratório. Dá para ver que esses pontinhos experimentais da medição aqui seguem aproximadamente uma linha reta. Então, eu posso pegar, se eu confio no 0, 0 aqui, eu posso pegar um ponto lá no final, por exemplo, e calcular o K da mola, usando a relação entre a força e o alongamento que foi causado. Por exemplo, aqui perto de 0,05, eu estou medindo cerca de 10, então o K da mola seria aproximadamente 10 dividido por 0,005, que vai dar quanto isso? 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 10 a 2 vai dar 200, certo? Então o K da mola seria 200 Newton por metro. É um número típico aí para molezinhas de aço que a gente encontra no dia a dia. Beleza? Ok. Algumas dessas forças que a gente viu agora eram forças de longo alcance, como a força gravitacional. Outras são forças de contato. Eu posso pensar na força de arrasto, na força de atrito com o ar, como sendo uma força de contato, porque é o contato do objeto com o ar ao redor dele. A força da mola também é uma força de contato, porque a mola tem que estar tocando no objeto para realizar essa força. Quando a gente tem uma colisão de uma bola contra a parede ou contra o chão, com uma superfície dura ou com outra bola, eu posso fazer um modelo dessa força de contato, uma força de toque, por exemplo, como se fosse também uma mola. Só que a compressão que o objeto sofre, às vezes, é muito pequena, porque é como se a constante de mola fosse muito grande. Então, qualquer pequena deformação gera uma força enorme. É isso que acontece, por exemplo, quando uma bola de aço, como é que chama? Rolimã, né? Aquelas bolas de rolamento. Tem umas bolinhas de aço que acho que o pessoal chama rolimã. Quando ela colide uma superfície dura, ela sofre uma deformação, só que a deformação é muito pequenininha, mal dá para a gente ver. Entretanto, é essa deformação que gera a força e vai refletir a bola, vai fazer a bola ricochetear na parede ou no chão
fazer com que o movimento dela continue. Então, aqui tem uma simulação computacional que eu copiei aí do livro, ele está mostrando a densidade aqui das compressões e a força que isso causa na bola quando ela bate sobre uma superfície rígida. E aqui um modelinho simplificado que a gente pode fazer para essa interação, que é o seguinte: eu vou imaginar que a minha bola é como se fosse... o material aqui da bola é como se fosse um material elástico. Quando a bola colidiu com a parede, esse material foi comprimido como se fosse uma mola que está sofrendo uma compressão. E aí a força aqui vai ser proporcional à compressão que a mola sofreu. Então, quanto mais a bola entra na parede, por assim dizer, mais a mola está sendo comprimida, e essa força de compressão é o que vai fazer com que ela retorne depois. É um bom modelo. Então, a ideia é que a gente pode aplicar esse modelo para tentar descrever o movimento aí da colisão ou do contato entre objetos. Isso é muito usado em engenharia, por exemplo. Sempre que você tem contato entre vigas de material ou está analisando a compressão de estruturas de engenharia mecânica, esse é o modelo que é adotado, é uma compressão, certo? Compressão elástica, geralmente. É o modelo mais adotado. Na prática, esse modelo não é válido quando as compressões se tornam muito grandes, quando a força se torna muito grande, pode haver coisas que fogem do modelo elástico, mas é um modelo que tem uma certa região de validade. Se a força for pequena, é uma boa aproximação que você pode fazer para tentar resolver os problemas. Então, na vez passada, na aula passada, a gente analisou dados experimentais de um experimento que os professores autores do livro-texto fizeram, onde eles deixam uma bolinha de tênis cair no chão. Esse aqui é o gráfico total que estava contido lá no arquivo deles. Aqui na curva de cima a gente tem a posição, a altura X da bola, ela foi largada de 1,6 metros, caiu aqui até a posição 0 no movimento. É um movimento retilíneo, mas a gente vê uma parábola, porque eu estou vendo X em função de T. E depois que ela chega no chão, ela quica e dá umas 3 quicadinhas de novo. Aí o experimento para aqui em torno de 2,5 segundos. Aqui embaixo está o gráfico da velocidade. A gente está vendo a velocidade começa no 0, ela vem aumentando aqui, vai ficando mais negativa, até que a bola colide com o chão. Quando ela bateu no chão, a velocidade rapidamente muda. Ela é jogada de menos 5 alguma coisa para mais 5 alguma coisa. Ela deu um salto aqui de velocidade para cima. E aí ela vem diminuindo novamente. Isso aqui é quase um movimento de queda livre. Cada vez que ela bate no chão, a velocidade reflete. Oi, Miguel, quer falar alguma coisa? Sim, essa linha vertical na velocidade, ela na verdade não tem nada ali, né? Como se fosse, ela passa de uma velocidade negativa, né? Para uma velocidade positiva, né? Mas esse traçado vertical aí. Não, Miguel, na verdade, ela parece uma linha vertical, mas a gente não deu um zoom aqui para ver os detalhes. Na verdade, ela está variando continuamente. Ela não pode saltar de vez. Ela varia com uma função que muda continuamente, de baixo até em cima. Prova disso é que a gente tem o gráfico da aceleração, que dá a taxa de variação dessa velocidade. A aceleração na queda livre, ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, menos 9,8 aqui embaixo. Mas esse número é tão pequeno que não dá para ver nessa escala, porque durante a colisão da bola com o chão, teve uma aceleração lá enorme, que eu coloquei aqui em quilômetro por segundo ao quadrado, é 1000 vezes maior, no mínimo 100 vezes maior do que a aceleração da gravidade. Essa aqui é a pancada que a bola levou ao bater no chão. E aí tem um pico de aceleração aqui, que a gente pode dar um zoom para ver melhor. Mas isso aqui, esse pico de aceleração, é a pancada que a bola leva quando bate no chão. Dá uma aceleração 100 vezes maior do que a da gravidade. Certo? E ele acontece cada vez que a bola quica no chão, só que vai reduzindo de amplitude porque ela vai perdendo energia aí. A cada quicada ela bate com menos força porque a velocidade final vai ser menor. Ok. Pronto. Na vez passada, a gente fez um modelo da queda livre. Esse aqui é um gráfico que a gente fez da vez passada. A gente fez um modelo da queda... Eu ia chamar queda livre, mas não é queda livre, porque a gente já botou a resistência do ar. Aí nós testamos lá com o modelo de atrito tipo força viscosa, viu que não dava certo, porque a aceleração aqui dava aproximadamente uma linha reta, e o modelo, na verdade, era curvo. Esse é o gráfico da aceleração de 0 até 0,5 segundos, aproximadamente, 56.
que é antes da primeira quicada, certo? Então aqui tem o movimento de queda livre, a bola vai quicar, o x vai chegar em zero daqui a pouco. Aqui está a velocidade diminuindo de 0 até menos 5, e aqui a aceleração é 9,8, mas não é porque quando a velocidade vai aumentando, tem a força de atrito, de viscosidade com a atmosfera. Se eu botar esse modelo aqui, que é quadrático, ele é proporcional ao módulo da velocidade ao quadrado, então a curva da velocidade não é uma linha reta, vai dar uma curva inclinada assim, porque ela depende do quadrado da velocidade. A velocidade está variando linearmente, então essa curva aqui é proporcional ao quadrado, vai dar uma parábola. Pronto, isso aqui a gente fez na vez passada. Agora eu queria incorporar nesse modelo, eu acho que eu sugeri para vocês fazerem isso como exercício, mas a resposta está aqui. O livro faz agora, certo? Então, a resposta está aqui. Como é que a gente leva em conta o quicado da bola agora? A parte em que ela interage com o chão. Então, se eu passar um pouquinho de 0,56 segundos, o gráfico da gente vai ficar assim, ó. O X aqui, ó, a bola começou a quicar, no meu modelo ela continua descendo, o X fica negativo, mas no experimento a bola refletiu no chão, ela bateu no chão e o X começou a subir, começou a divergir aqui. A velocidade, ela vinha caindo linearmente, mas quando chegou aqui no final, ela começa a subir com uma curva contínua, e tem uma inclinação muito grande, que parece vertical, mas ela, na verdade, sobe com uma função suave daqui para cá. E ela faz isso porque a aceleração era menos 9,8, na verdade ela vinha subindo com uma parábola bem rasante aqui, uma parábola baixinha. Quando chega aqui na interação com o chão, o chão aplica na bola uma força enorme, como se fosse uma mola muito dura, e aí tem um pico de aceleração com esse formato aqui, certo? Então, o que nós queremos agora é fazer um modelo que inclua essa interação aí da quicada da bola no chão. O nosso programa estava assim, essa é a minha lei da aceleração. Posso pensar na aceleração como sendo a força dividida pela massa da bola. A massa eu não conheço, mas ela cancela no final, vai dar uma constante D por aqui, que vai ser D sobre M, na verdade. Então aqui está o nosso modelo atual, que não leva em conta a quicada, certo? Isso aqui é só a queda livre, por causa da força-peso, e a força de arrasto do ar, que eu posso fazer V ao quadrado vezes sinal de V, ou então a mesma coisa, V vezes módulo de V, dá o mesmo resultado. Certo? Então, agora nós queremos incluir alguma coisa no nosso modelo que leve em conta essa interação da bola com o chão. O modelo que eu vou usar para isso é um modelo tipo uma mola. Mas não é uma mola que está ligada o tempo todo. Qual é a condição para essa mola atuar sobre a bola? Aí vocês me respondem. Quando é que a força da mola atua? Aqui em cima não tem mola ali. A mola não existe, né? Qual é a condição para que a bola esteja interagindo com o chão, que receba uma força do chão? Ninguém vai falar nada? Tá. Eu respondi isso na vez passada, acho que vocês esqueceram, mas vamos em frente. É o seguinte. A bola vem caindo na direção do chão. Depende de como é o sistema de coordenadas que a gente escolheu. Mas se eu escolher que o zero vai ser quando a bola começa a entrar em contato com o chão, então minha lei de força vai ser assim, ó. Se o x for maior do que zero, a bola não tocou no chão ainda, então é só queda livre e a força de viscosidade. O Vil está dizendo que tem relação com a energia cinética. Não, eu não vou falar em energia cinética agora, não. O modelo é assim, ó. Se a bola não tocou no chão, então o chão não toca na bola. Aí essa força aqui é só a queda pelo peso e a força de atrito com o ar. Se, por outro lado, o x for menor ou igual a zero, isso significa que a parte de baixo da bola começou a tocar o chão. Quando ela toca o chão, aí eu tenho que incluir a força de interação aqui entre o chão e a bola, certo? Ou seja, a minha força é igual ao que ela era antes, porque o peso continua existindo, a força de atrito com o ar continua existindo também, só que agora tem uma força nova somada a essas duas,
que é essa força aqui que eu vou modelar o chão como se fosse uma mola, que aplica uma força menos kx, certo? Eu só gostaria de saber o valor dessa constante K. E aí, uma maneira de estimar a constante K é, por exemplo, eu posso pegar o máximo da força, que acontece no pico, eu olhei lá no gráfico, o máximo da aceleração, por exemplo, é quando eu tiver o máximo da força, e dividir pelo máximo da compressão do X que ela sofreu lá do lado negativo, quando o X ficou negativo. Na verdade, é o mínimo aqui, porque o X está negativo. Então, o meu K vai ser estimado como sendo A max de A dividido por valor absoluto do mínimo de X, certo? Quando o X for menor do que zero, esse é o valor da constante K que está atuando naquela mola. Vai dar a força máxima dividido pelo X, pelo módulo do X mínimo, tá bom? Pronto. Com esse K, eu posso modificar a minha função da força, ela vai ter duas partes agora, vai ter um if aqui. Se X for maior do que zero, eu retorno a gravidade e a viscosidade. Se não, ou seja, se a bola está sendo comprimida pelo chão, então eu retorno a gravidade, a viscosidade e a força de interação entre o chão e a bola, que eu vou representar como se fosse uma mola menos kx. Aí o resultado deu esse aqui, ó, deu essa figurinha. Vocês estão vendo aqui, tem duas curvas, uma curva azul e uma curva laranja. Já ficou qualitativamente correto, né? A curva laranja é o modelo. Veja, até aqui, ó, a aceleração está passando um pouco acima da aceleração verdadeira e a velocidade sofreu a reflexão. Então, esse modelo está muito bom. Tá muito bom. Qualitativamente, ele representa o resultado corretamente. Eu consigo fazer a quicada da bola. Veja que depois que a bola quica, assim que o X passar novamente pelo zero, assim que a bola descolar do chão, aí a força do chão desaparece de novo. É esse caso aqui, ó. Depois que você descolou, não tem mais força, e aí fica só o movimento de lançamento livre, que o chão jogou a bola para cima. Certo? Ok. O gráfico completo do movimento com esse modelo ficou assim. Certo? Qualitativamente está bom, mas não está perfeito. Vocês estão notando aqui que tem uma diferença. Na primeira quicada da bola, a velocidade foi quase completamente restaurada no modelo, mas no experimento não. Ela foi refletida, a bola quicou no chão e voltou com a velocidade. Depois que ela descola do chão, a velocidade dela, em módulo, é menor do que a velocidade que ela tinha durante a quicada. Agora sim, isso tem a ver com energia. A bola perdeu energia durante essa colisão, certo? Que no curso de física, dependendo do professor, ele vai dizer que tem um coeficiente de restauração aí do movimento. A gente está vendo que o nosso coeficiente de restauração não é 1, ou seja, a bola perdeu velocidade durante a colisão, velocidade ou energia. O resultado é o seguinte, no nosso modelo, a perda de energia é muito pequena, porque a única coisa que retira energia do sistema é a viscosidade com o ar, e a viscosidade com o ar é muito pequena para tirar para representar esse efeito da perda de velocidade durante a colisão. Então, a nossa bola do modelo, ela quica muito mais do que a bola de verdade, certo? É como se fosse aquelas bolinhas de brinquedo que tem uma borracha de alto coeficiente de restituição que quica muito alto. Enquanto na prática isso não acontece com a bola de tênis. Como é que a gente pode melhorar o modelo ainda mais e tentar simular esse coeficiente de restauração? A gente, bom, em princípio eu não sei, mas a gente pode pensar em alternativas, em soluções para esse problema. Uma delas, por exemplo, seria modificar o valor do K, da constante de mola. Eu estimei o K pelo pico da força aqui, mas talvez a força seja menor. Aí eu posso fazer um ensaio de reduzir o valor do K, por exemplo, e ver o que acontece. O que a gente vai obter é o seguinte, os picos de força aí da interação da mola com a bola vão ficar mais baixos e mais largos. A duração temporal deles aumenta. E no final das contas, isso não vai alterar o coeficiente de restauração. Quer dizer o seguinte, quando você tem uma mola, essa força da mola é uma força conservativa, ela não consegue afetar a energia total do sistema, ela não consegue dissipar a energia cinética do sistema. Então, não muda muita coisa mudar o K. O modelo não melhora por causa disso. Certo? Você pode conseguir o que você vai atrasar um pouco o tempo de subida, mas não vai mudar muito a velocidade no final.
a única solução era inventar alguma força que fosse dissipativa. Então, por exemplo, uma solução que eu posso dar é o seguinte: vamos tentar simular uma dissipação de energia no interior durante o contato, certo? Uma dissipação causada pela compressão da bola. Então, vou modificar o meu modelo para ser o seguinte: durante a queda livre, vai ter a gravidade e a viscosidade normal, se o x for maior do que zero. Se a bola estiver em contato com o chão, aí eu vou ter a força-peso continua valendo, tem a força da mola, com esse K aqui, a gente pode mudar o K se for necessário, mas eu acho que vai ser o mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte: a força de viscosidade, que antes tinha um coeficiente D, eu vou criar uma nova viscosidade aqui, vou modificar o valor do D, colocando um valor do D durante o contato com o chão muito maior do que o D do ar. Como se o plástico que forma a bola ali fosse um fluido de alta viscosidade que está se movendo. E quando a bola é comprimida, essa viscosidade do plástico da bola acaba dissipando muita energia e consumindo essa energia cinética que é necessária para você ter uma descrição correta do problema. Claro que eu só sabia disso porque, bom, por causa do nosso conhecimento de energia, né, da conservação da energia que a gente vai estudar no futuro. Mas, sabendo que é necessário colocar dessa maneira, depois de tentar no K e não conseguir, eu posso tentar colocar alguma maneira de dissipar energia, eu posso fazer dessa maneira, tá bom? Então, eu inventei uma nova constante agora, D da bola. Em seguida, eu tenho que ajustar o valor desse parâmetro aqui. Eu descobri que se eu botar esse valor aqui, ó, o D bola é como se fosse a viscosidade do plástico, 5,7, 570 vezes a viscosidade do ar, ou seja, próximo da água, certo? Se eu colocar esse valor de viscosidade para o plástico e modificar o meu modelo de acordo, aí a gente obtém esse par aqui, ó. A curva azul é o experimento e a curva laranja é a simulação com esse modelo. Deu muito melhor. Não está perfeito ainda. Pode ser que tenha alguns parâmetros que você possa tentar melhorar, diminuir o K, talvez, mudar o D um pouquinho, mas deu um modelo muito bom, certo? E esse problema, na verdade, é um problema complicado. Imagine, adivinhar o número de quicadas que a bola vai dar, quanta energia ela perde em cada pulo, é um problema complicado que a gente tenta fazer de cabeça, mas se você fizer muito bem, você seria um bom jogador de tênis, né? Saber a direção que a bola vai, no final, é um problema complicado. Então, eu estou satisfeito, vou parar por aqui, certo? A ideia é essa, eu consegui modificar o modelo suficiente para ter essa concordância entre o modelo e o experimento. Foi um modelo intermediário que eu consegui construir dessa maneira. Aí o Miguel está perguntando, como é que se calcula K? Eu estimei o K inicialmente, vendo o valor máximo da força e dividindo pela compressão que a bola tinha naquele momento. Eu fiz K igual a máximo da força dividido pelo mínimo de X. E o K pode depender da velocidade de impacto. No modelo realista, sim. Aqui eu acho que não precisa. Como é que seria um modelo realista? Eu poderia ter, por exemplo, uma mola não linear, certo? Ao invés de botar Kx aqui, eu poderia ter outros termos, Kx mais K2x quadrado, ou K3x3, etc. K é uma constante da mola, sim, mas aqui nesse problema não tem uma mola de verdade. O K é o meu modelo para a colisão de uma bola de tênis com uma superfície sólida. Como é que eu sei o valor do K? Eu posso... Bom, aqui foi medida a posição da bola, então eu sei calcular qual é a compressão que a bola sofreu, porque o zero é quando ela não está comprimida, ela está repousando sem compressão em cima da superfície. Aí eu posso usar a compressão medida no X para saber o quanto a bola foi amassada. E a gente tem o valor da aceleração, que foi medida no filme lá do tempo, né? Então, com o modelo da aceleração, que eu sei qual é a força que a bola vai sofrer, eu consigo calcular o K. Vai ser força sobre compressão. Força máxima sobre compressão máxima. A ideia é essa. E pronto. Mais alguma dúvida? Eu gostei desse problema, achei bem interessante. Eu tenho o códigozinho em Python aqui, eu posso mostrar para vocês ou postar na nossa sala de aula virtual. Tem o código da simulação anterior e o código da simulação
com esse novo modelo em que a bola pode quicar no chão. Deixa eu mostrar, antes de falar das conclusões, deixa eu mostrar aqui o programinha. O meu Spider está aqui. Ops, deixa eu ver se consigo. Esse aqui é o programa que eu chamei Falling Tennis Ball com atrito e quicando, certo? Aí está aqui, ó, é mais ou menos o mesmo programa antes. Ele lê o arquivo dos dados experimentais, faz o gráfico aqui dos dados experimentais, depois constrói o modelo, cadê? Aqui está a lei de força, certo? O F de x e v. Se x for maior que zero, é menos g menos dv módulo de v. Isso aqui é proporcional a v ao quadrado e tem o sinal da velocidade. Se o x não for maior do que zero, aí a força é g menos 5,7 vezes 10 ao quadrado vezes d. Isso aqui eu poderia ter deixado como uma constante, esse aqui é o d da bola, vezes v módulo de v, menos kx. Tá? O k foi calculado aqui como menos a máximo de a dividido por a min de x. Esse a min é uma função que retorna o máximo ou mínimo de um array do NumPy. E pronto, só isso. Aí eu modifiquei um pouco a maneira de fazer o gráfico. Eu introduzi algumas constantes aqui. Por exemplo, e adicionei essa linha aqui no comando subplot, share x. Isso me permite que o eixo x seja compartilhado entre os três gráficos. Então, quando eu fizer um zoom em um deles, automaticamente se faz no outro. Aí, quando eu rodo esse programa aqui, ó, ele gera essa figura 2 que é interessante para a gente. Está aqui o gráfico da posição, velocidade e aceleração. Se eu der um zoom, por exemplo, aqui no gráfico da aceleração, automaticamente ele faz o zoom ali no gráfico da velocidade e da posição, e vice-versa, certo? Então, vamos olhar aqui a posição com mais detalhe. Olha na posição o que aconteceu. A partícula vem descendo aqui. Quando o x fica levemente negativo, aqui é o zero aqui em cima, ele ficou um pouquinho negativo. Nesse momento aparece uma força aqui, essa curva azul é a aceleração experimental, e a curva laranja é a aceleração do modelo. E aqui é o gráfico da velocidade, ela está variando, não é uma linha reta, certo? Isso aqui tem alguns pontos aqui formando uma função contínua. E tem uma boa aproximação entre o modelo e o experimento, está satisfatório. E aí, lá nas últimas quicadas, vai ficar um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Aqui já tem um atrasozinho entre os dois, né? Porque acumulou o tempo de atraso das quicadas anteriores, mas qualitativamente o problema está parecido. Certo? Essas funções Amax é o máximo de um vetor, de um array, e Amin é o mínimo. Pronto, então é isso. Voltando aqui só para finalizar. Com isso, nós vimos aí suficiente material do capítulo 5. Eu acho que a gente já pode dar o capítulo 5 por encerrado. Nós estudamos a segunda lei de Newton, definição de força. Falamos um pouco sobre construção do diagrama de corpo livre, que é fundamental para a gente escrever o modelo com as forças atuando sobre o sistema. E aplicamos nossos modelos de força aí para resolver um problemazinho simples da bola caindo, certo? Pode pensar que é um problema não tão simples, um problema já um pouco mais elaborado. Ok, então com isso a gente encerra o capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos ver na próxima aula, é movimento em 2 dimensões e em 3 dimensões. E aí nós vamos ver objetos que se movem no espaço, por exemplo, ou no plano. Vamos de novo aplicar essa noção de força, etc. Will está perguntando se o Python tem função de gráficos animados. Tem sim, ele faz animações. Ele não é feito para isso não, mas consegue fazer. Dá para fazer animações. Você pode mudar, é mais ou menos como construir vários gráficos e mandar ele passar um depois do outro em rápida sucessão. Tem um exemplo que eu mostrei do pêndulo duplo, né? Acho que eu mostrei para vocês. O pêndulo duplo tem uma animaçãozinha que a gente consegue fazer e dá até para gerar um filme.
Ok. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela presença. Hugo, Diga, José. eu comecei a pensar no modelo de queda livre, né? Uhum. Com a altura, a aceleração da gravidade muda, né? E Se a altura mudar também muito, é. a força de arrasto também muda. A Sim. força de arrasto, Mas só se a se não me mudança da engano, altitude for grande. sim, sim. Depende da densidade do fluido, né? E da Uhum, velocidade. é. Então, eu coloquei isso E no a densidade do fórum. fluido. Sim, sim. Eu coloquei no fórum o que eu encontrei, né, nas minhas buscas. Agora, eu vou colocar mais coisas, né? Vou colocar uma expressão para aceleração, né? E da aceleração da gravidade, né? Com a altura e com a latitude, inclusive. E também tem Uhum, outra expressão para densidade do ar, uhum, também varia com a certo, altura. E aí a gente poderia ver como é que é certo. a simulação, porque é um movimento, vamos supor que é um movimento unidimensional, né? O modelo de força a gente pode considerar unidimensional. Tirando a força de Coriolis, Sim. que é uma força que acontece quando, né, porque o planeta gira, né? Então, aí tem uma força de Coriolis aí que eu não incluí no modelo. Então, Mas é o modelo de que você quer fazer, Miguel? queda livre. Qual é o problema? Queda livre. Queda, sim. Uhum, Tá. ok. Pronto. Bom, eu acho que nessa situação é interessante fazer o modelo de lançamento ou então de reentrada de satélites e naves espaciais, reentrada na atmosfera. Aí é um modelo um pouquinho mais sofisticado, tem que ver os detalhes sobre como é essa força de resistência do ar quando você está em velocidade muito alta. Sim, não, mas eu estava É um pensando pouquinho complicado. no caso dos paraquedistas, né? Dos caras que Aham, pulam sem, não na entrada de uma nave espacial, não. Esse é outro problema interessante também, mas certo. eu queria. Para paraquedista tem um modelo também. O que importa nesse caso é atingir a velocidade terminal, né? Durante a queda do paraquedista vai ter um momento em que a força de resistência do ar fica igual à força-peso. Aí ele cai sem aceleração. Uhum. E essa força de arrasto do ar depende da forma do paraquedista, da área que ele oferece a passagem do ar. Então ele consegue controlar essa velocidade de queda um pouquinho. É Sim, um sim. problema interessante. É. Não, eu estava só curioso e eu queria Mas que os geralmente. participassem, né? Só que eles É, não falaram nada ali, não. Eu queria que eles participassem. aham, é. Aí eu vou Eu acho concluir. que a variação da aceleração, a variação da aceleração da gravidade e até da densidade do ar são quase desprezíveis para um paraquedista, porque ele nunca cai a uma altura muito grande. Teria que ser dezenas de quilômetros. Geralmente ele vai cair aí uns 2 quilômetros no máximo. Não, mas Não sei, justamente, eu não tenho números para. se você procurar, tem uns recordes dos caras que jogaram Uhum, de bem alto. Inclusive, um deles é diretor do Google. Ele preparou um uhum, experimento e ele se lançou de uma altura recorde. Ou seja, ninguém uhum, no planeta fez isso. E ele foi. uhum. Então, isso está tudo registrado. Assim. Eu pensei que os alunos fossem, pelo menos, achar curioso, né?
Tá lá no Google, no Google não, na Wikipédia, inclusive. Se você procurar queda livre, eu coloquei Certo. no fórum, um recorde nos anos 60 de queda livre. É, eu lembro que teve um astronauta americano que há pouco tempo fez um salto desse. Esse eu acho que foi o recorde mundial. Ele atingiu uma velocidade de queda maior do que a velocidade do som no local. Sim, sim. Mas teve esse cara que era diretor ou é diretor do Google, não sei. Então ele bateu esse recorde. Foi agora, não faz muito tempo, não. E ele Uhum. tinha um traje à prova de bala, né? Uhum. Então ele quase pegou fogo, né? Mas ele pulou de um balão de hélio, inclusive. Isso. Interessante. Assim, para quem tem tempo, É. né? Tá bom. Só isso mesmo. Ok. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado a vocês pela presença. Até a próxima.